Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Aquarela Camila e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 3 técnicas básicas, mas essenciais para pintura com aquarela. Essas técnicas são molhado sobre seco e seco sobre seco. Para isso a gente vai dividir esse vídeo em 3 etapas diferentes. Na primeira delas a gente vai só entender como que elas funcionam, o que são cada uma dessas técnicas. Na segunda etapa a gente vai fazer uma pintura juntos do zero dessa folha. Eu vou deixar para vocês aqui o link embaixo do vídeo dessa folha se vocês quiserem ver em casa também e pintarem junto comigo. E depois eu vou mostrar no retrato realista para qual momento do retrato é mais indicada cada uma delas. Então vamos lá pra gente aprender isso juntos. Só rapidinho aqui então, antes da gente começar, curte aqui embaixo o vídeo para você ajudar meu canal a crescer. Obrigada e vamos! Aqui tá o nosso estudo. A gente vai começar com a técnica molhado sobre molhado, aí a gente vai para molhado sobre seco e seco sobre seco. Aí vocês vão ver que eu escrevi aqui embaixo o nome das técnicas em inglês. É outra fonte de pesquisa para vocês. Às vezes vocês vão estar pesquisando sobre técnicas de aquarela e vão encontrar por esses nomes, então eu trouxe nos dois. Embora essa técnica seco sobre seco, quando a gente chegar nela, eu vou explicar um pouco melhor porque tem esse asterisco aqui. Para a primeira técnica, a gente vai começar molhando o papel. Por isso que a gente fala sobre molhado. A gente vai usar o pigmento com pincel molhado sobre o papel que já vai estar previamente molhado. Como que a gente sabe quanto que tem que molhar o papel? Não tem uma restrição do quanto se molha um papel. Tem gente que pega e ensopa o papel antes de fazer alguma arte, mas o mais indicado, mais meio termo assim, que eu indico para quando eu fazer retrato, por exemplo, que você consiga enxergar a textura do papel quando você virar a folha. Então esse é o que eu indicaria mais para fazer wet on wet. Vamos pegar aqui a cor, pincel molhado, papel molhado e a gente vai colocar aqui a tinta. E aí vocês já vão perceber um fenômeno bem legal, ó. A tinta, ela vai se espalhar, o pigmento vai se espalhar por onde está molhado o papel, ele vai expandindo. Isso é uma propriedade que nem toda tinta tem, provavelmente se você tem uma aquarela mais iniciante, esse efeito ele vai ser um pouco menos visível, mas a principal propriedade do wet on wet é que você cria superfícies, bordas suaves. Ele não fica marcada a borda da tinta. Já o molhado sobre seco, que a gente também chama de wet on dry, ele é o pincel molhado com pigmento no papel seco. Então a gente molha lá o pincel, pega o pigmento e a gente vai passar aqui no papel. Aí nesse caso aqui, qual que é a diferença? Tá vendo que a tinta não tá expandindo onde o papel tá seco? Só tem tinta onde eu passei o meu pincel. A tinta ela não vai expandir se o papel não estiver molhado. O resultado disso daqui é ter essas bordas duras, tá vendo? Separação bem rígida entre o que é papel, que não estava molhado, e a parte que eu pintei. Fica bem claro, ó, se eu quiser pintar só aqui, vai ficar só aqui, ela não vai espalhar, porque o papel tá seco. Então essa é a técnica do molhado sobre seco. E por último, é a técnica do seco sobre seco. E aí para essa técnica daqui, não tem como você fazer totalmente seco sobre seco. Isso aqui é só um jeito de falar para vocês entenderem um pouco melhor, que é o pincel bem mais seco, com um pigmento bem mais concentrado, sobre um papel que tá seco. Então ele é um pouco do molhado sobre seco, só que é com um pincel mais seco do que aqui nesse caso. Então nesse caso aqui eu vou secar o pincel no papel, e aí eu vou pegar o pigmento. Na hora que eu pinto, eu tenho um controle maior do que eu tô fazendo. O que dá para fazer com isso? A gente consegue fazer textura, tá vendo? Consigo passar assim, com um pincel meio seco, e eu consigo fazer texturas. Essa técnica aqui é muito boa para você fazer detalhes nos retratos. Às vezes você quer fazer detalhes bem simples, como cílio, como sobrancelha, como vegetação, grama, mato. Ó, para fazer esse tipo de vegetação aqui, esse tipo de textura, esse tipo de pinceladas, a gente usa o pincel bem mais seco. E aí isso te dá controle também no traço, ó. Traços bem finos. E aí agora deixa eu mostrar pra vocês outra técnica que ela faz parte do molhado sobre molhado. Só que ela é uma variação do molhado sobre molhado. É molhado sobre úmido ou wet on damp. Então você vai primeiro molhar o papel, dá um delay, espera um tempinho e deixa ele ficar só úmido, não ficar molhado. E aí você consegue fazer alguns efeitos. Esse risco que eu faço aqui, ele vai suavizando nas bordas. As bordas dele ainda vão se misturar um pouquinho na água, sabe? Ainda vai expandir. E ele vai ficar com as bordinhas suaves. Não vai ficar um traço tão duro assim. Se eu faço aqui onde tá úmido, ele vai se expandindo, vai ficando de uma forma suave. Então essa é uma técnica que a gente chama de molhado sobre úmido. Não é molhado sobre molhado, porque o papel ele não tá mais tão molhado, ele já secou um pouco. Vamos agora fazer a pintura da nossa folha.
Eu já fiz o rascunho da folha aqui. Na descrição do vídeo vai ter o link para vocês acessarem a folha que eu tô usando de referência. E aí vocês podem fazer a pintura junto comigo. Antes eu só vou trocar essa água que tá bem roxa. Nova água. E aí a gente vai começar umedecendo a região da folha. É uma pintura invisível, na verdade, né? Você vai colocar água em toda a superfície da folha, até aqui. Esse pedaço que eu vou deixar sem é que eu vou fazer da técnica molhado sobre seco. Então, tá vendo aqui no reflexo, onde tem água, e essa parte aqui de baixo que tá sem água. Começar com a cor de baixo, que é um amarelo. Eu adiantei um pouco o vídeo para ele não ficar tão longo. Então a gente molhou quase toda a superfície da folha e aí colocamos o pigmento por cima usando a técnica do molhado sobre molhado para deixar ele se expandir por toda a área que estava molhada. E naquela parte que a gente tinha reservado sem molhar, eu usei a técnica do molhado sobre seco. Agora que a folha está toda molhada, a gente aproveita para colocar todas as outras cores que a gente quer usar na base da folha. O vermelho, o laranja, um pouco de marrom ali, todas as cores que você quer que tenha na sua folha, pra gente deixar elas se misturarem de forma suave. É isso que traz o realismo para nossa aquarela. Por isso que o molhado sobre molhado é tão essencial numa pintura realista. Uma coisa que é legal também vocês saberem que quando a gente pinta aquarela, a gente trabalha com timing. A gente precisa de um tempo certo para depositar cada camada. Então ali, por exemplo, a gente está pintando a primeira camada, a gente precisa trabalhar dentro do tempo que a folha está molhada o suficiente para a gente conseguir que as cores se misturem da forma que a gente quer. Conforme a folha for secando, as tintas vão se expandindo menos e a gente corre o risco de acabar manchando de um jeito que a gente não quer. Então a gente precisa, se a gente quer misturar todas as cores na primeira camada, a gente precisa de uma certa agilidade para trabalhar. E esse timing a gente vai pegando com o tempo, porque também depende da cidade que você mora, do clima que está fazendo no dia, se está chovendo, se não está, porque todos esses fatores influenciam na secagem da folha, ser mais rápida ou mais lenta. E aí você vai ter que ir se adaptando para o seu espaço. Por isso que eu falei também lá no começo que tem artistas que eles gostam de trabalhar com a folha bem molhada, que eles não só molham a parte de cima, eles colocam a folha inteira embaixo da água para deixar a folha úmida por mais tempo. Conforme a folha vai secando, ela vai deixando de ficar molhada e vai ficando úmida, que é a etapa que a gente vai usar a técnica molhado sobre úmido. A gente consegue fazer os efeitos de um pouco mais precisão, a tinta ela não vai expandir tanto, só que ela ainda assim vai ter um aspecto um pouco mais difuso, não vai ficar uma linha parecendo que foi feita com caneta. Vai ficar, na verdade, um traçado suave, que é perfeito para a gente utilizar nessa parte das fibras das folhas que não são tão fortes, não são tão marcadas. Depois que a folha secar completamente, e essa etapa é muito importante que vocês esperem secar completamente. Eu não mostrei no vídeo, mas eu pausei, fui lá, sequei com o secador no banheiro para secar um pouquinho mais rápido. A gente consegue usar a técnica do seco no seco para reforçar detalhes em áreas que são mais escuras. Então a gente terminou nossa folha, agora vamos para a próxima etapa. Então vou mostrar nesse retrato aqui como é que eu uso cada uma dessas três técnicas no processo da pintura. Para a primeira camada da aquarela que eu faço, eu sempre começo usando o molhado no molhado. Então eu começo umedecendo e aí, na primeira camada, eu faço a mistura de tudo, igual a gente fez na folha. Só que aí eu já deixo pré-misturado qual que vai ser a cor que eu vou usar no cabelo, qual a cor que eu vou usar na roupa e qual que vai ser o tom da pele. E aí eu deixo essas pré-misturas, umedeço o papel e já faço tudo junto e deixo as tintas se conectarem. Para o molhado sobre seco, eu vou dar um exemplo para vocês aqui da parte da pintura do cabelo dela. Então já fiz a primeira camada, já secou a primeira camada, eu espero secar tudo, 100% da primeira camada. Na hora que eu faço o cabelo, eu já não quero mais, porque eu vou vir com pigmento mais concentrado, então não quero que essa tinta passe para a pele dela. Então não vou umedecer o papel antes. Eu vou deixar o papel seco e molhar só o pincel para fazer o cabelo. Terceira técnica, seco sobre seco, eu vou usar quando eu estiver fazendo detalhes mais pequenininhos, assim, que precisam ser mais cuidadosos, como é o caso dos cílios, dos cantos de sombra mais forte, que é na narina, canto de boca. Nessas partes que são bem pequenas e que eu não quero deixar nada muito grosso e que eu não posso errar, eu não posso cometer erros ali. Na verdade, assim, sempre pode errar, mas é a área que é mais delicada para você errar. Nessas áreas que precisam ser mais cuidadosas, a gente usa a técnica seco sobre seco. Então é isso, pessoal.
Eu espero que tenha sido muito útil para vocês e que vocês usem essas técnicas. E me contem aqui nos comentários se vocês já os conheciam, já usavam, às vezes já usavam sem saber o nome. E se foi útil para você, e pode me dar dicas aqui embaixo também de próximos vídeos para fazer pro canal, porque eu quero trazer cada vez mais conteúdo. Se vocês me disserem o que vocês preferem ver aqui, vai me ajudar a roteirizar os próximos vídeos. Então, obrigada para quem assistiu até aqui. Até mais!